Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Nós estamos aqui no intuito de ministrar e repassar as aulas da Escola Bíblica que, por motivo de força maior, fomos impedidos de ministrar. E hoje eu vou trazer para vocês a terceira aula da cartilha, que é a visão do Exército do Deus Vivo, essa aqui. Lembrando que a quarta aula foi ministrada de uma forma geral pela pastora Silma, e a quinta aula foi ministrada também de uma forma geral pela pastora Leilana, mas o pastor Kid vai fazer uma pincelada dessas duas aulas, um apanhado das duas, e acrescentar algumas coisas e também colocar no canal e depois mandar um link pelo grupo para que vocês tenham acesso e possam ter um entendimento maior, mais esclarecedor, mais amplo, porque conhecimento nunca é demais. Amém? Então hoje nós vamos colocar em dia a terceira aula, que foi a que de fato ficou pendente. Nós conseguimos ministrar a primeira e a segunda aula, mas a partir da terceira aula já não conseguimos mais por conta dos acontecimentos no qual estamos vivendo. Amém, queridos? Então vamos lá. Eu fiz aqui Tentei fazer, né? Aqui para situar, e mesmo depois quando vocês tiverem acesso, vocês podem ir pausando, ir anotando, e aí conseguem ter um entendimento melhor. Mas vamos lá. Terceira aula, que é a visão do Exército de Deus, o texto base, 2 Reis, capítulo 6, versículo do 8 ao 23, e o objetivo da aula é o desenvolvimento da visão espiritual, tá? Você consegue ver aqui direitinho. Aí você vai pausando, vai anotando, tá bom? Então vamos lá. Para começar, a gente vai contar um pouquinho da história. Essa história está registrada na cartilha da Escola Bíblica. Esse é o texto base, o texto de 2 Reis. E essa história envolve esses personagens: Eliseu, o seu moço Geazi, Ben-Hadad, o rei da Síria, e Jorão, o rei de Israel. Então vamos contar a história para que vocês possam entender como ela se encaixa dentro da questão da visão espiritual do Exército do Deus Vivo. Bom, a história conta o seguinte: conta que o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, estava montando emboscada na tentativa de capturar o rei Jorão, de fazer com que o rei Jorão fosse pego, fosse apanhado. Mas ele não conseguiu obter êxito nas suas investidas, porque o Senhor revelava seus planos a Eliseu, que era o profeta na época, e Eliseu advertia o rei Jorão previamente. E sempre dizia: olha, rei Jorão, não passes por tal e tal lugar, porque o rei da Síria, Ben-Hadad, montou emboscadas para te capturar. E aí, mesmo no início, que Jorão não acreditasse muito em Eliseu, ele mandava seus homens se certificarem de que o que Eliseu estava falando procedia, e ao perceber que de fato era verdade, ele evitava o caminho. Então Ben-Hadad nunca conseguia obter sucesso nos seus planos. Isso não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes, segundo a história da Bíblia relata. Mas e aí o que houve? Ele começou a desconfiar que havia um traidor no meio do exército dele, porque não era possível que nenhuma emboscada desse certo. E alguém foi e falou para ele: rei, não é traição, é que na verdade Eliseu fala tudo para Jorão de antemão. Então Jorão não cai na emboscada porque ele é advertido. E aí, muito chateado, muito aborrecido, Ben-Hadad manda que seus homens busquem saber aonde estava Eliseu. E foi dito para Ben-Hadad que Eliseu estava numa cidade chamada Dotã, junto com seu moço Geazi. E ao acordar pela manhã, Geazi vai abrir a janela e se depara com uma cena que o deixou desesperado. O lugar onde eles estavam totalmente cercado pelo exército inimigo. Aqueles homens estavam ali única e exclusivamente para capturar Eliseu e levá-lo até Ben-Hadad. E dentro daquela situação que ocorreu, Eliseu, vendo que Geazi ficou desesperado com a cena que ele via do exército todo ali fora, o exército inimigo, então Eliseu faz uma oração e pede a Deus que abra os olhos espirituais de Geazi. E naquele momento, depois da oração, Geazi olha novamente lá para fora e tem uma visão sobrenatural dos anjos, dos carros de fogo, do exército celestial, que era em número muito maior do que aquele exército inimigo que estava ali, fazendo a proteção de Geazi e de Eliseu. Bom, queridos, esse é o resumo da história, que é o texto base, que envolve essas pessoas das quais eu falei aqui. Mas o principal objetivo do texto é nos fazer pensar sobre visão
espiritual. Esse é o objetivo principal do texto. E aqui a gente faz uma pergunta. Como ter a nossa visão espiritual aberta? O que você acha? Responda para você mesmo aí, você que está assistindo essa aula, que vai ter a oportunidade de assistir essa aula. Na sua opinião, como nós podemos fazer para ter a nossa visão espiritual aberta? O que eu quero falar para você nessa noite é que o que aconteceu com Gease foi um caso atípico, foi um caso específico. No caso de Gease, ele teve sua visão espiritual aberta porque Eliseu orou por ele. Que Eliseu orou. Mas como é que acontece conosco hoje? É da mesma forma? Temos a nossa visão espiritual aberta da mesma forma como Gease teve? Não. A nossa visão espiritual é aberta hoje seguindo 3 procedimentos. É um processo, é gradual. Nossa visão espiritual é aberta por meio da fé, por meio de intimidade com Deus e por meio de maturidade espiritual. Ao contrário de Gease, que recebeu uma oração e contemplou o magnífico, o esplêndido, o espiritual, o sobrenatural, nós precisamos entender esse processo para que possamos ter acesso ao mundo espiritual. Discernimento, visão aguçada, visão ampla. É necessário fé, intimidade com Deus e maturidade espiritual. Amém? Eu separei alguns exemplos aqui para nós entendermos melhor como é que se dá esse processo. Vamos lá? Exemplos bíblicos. Nós temos aqui o apóstolo Paulo, e aqui eu citei o que eles não tinham, para que você entenda. O apóstolo Paulo, na época chamado Saulo, não tinha intimidade com Deus. Pedro, nessa ocasião, quando repreendido, chamado Simão, não tinha maturidade espiritual. E Baraque, que nós vamos aqui também falar da história de Baraque, não tinha fé. E aqui você pode congelar depois a imagem e ver os textos bíblicos para que você possa estudar direitinho. Por que eu separei esses 3 exemplos? Vamos lá. Quando a gente fala de visão espiritual, nós precisamos entender que o crente de hoje, o crente dos nossos dias, ele precisa progredir de fé em fé, de glória em glória. O crente ele precisa crescer na presença de Deus. E esse crescimento, ele passa pela fé, ele passa pela intimidade e ele passa pela maturidade. O apóstolo Paulo, quando ainda Saulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era um homem que cria piamente em tudo aquilo que ele havia aprendido. Ele era um exímio fariseu, um conhecedor e praticante das leis. Ele era alguém que tinha fé, ele era alguém que cria em Deus. Ele era alguém que nós podemos dizer que pelo seu entendimento das coisas de Deus possuía maturidade espiritual, porém ele não tinha intimidade. O texto que eu separei aqui, você pode anotar para estudar depois, é o texto de Atos 26, de 13 ao 15. Aqui conta a história clássica da conversão do apóstolo Paulo, quando ele, depois de apanhar cartas com os sumos sacerdotes, na tentativa de capturar os judeus que professavam sua fé em Cristo Jesus e ter autorização para levá-los preso, ele perdão. Olá, gente, estou de volta. Perdão, eu tive uma crise de tosse. Na verdade, eu uso muito minha voz durante o dia e minha garganta estava seca, o ar ligado. E eu precisei realmente pausar o vídeo, mas voltamos à nossa programação normal. Vamos lá? Então, esse episódio da conversão de Saulo para Paulo, posteriormente Paulo, que acontece ali, se dá na estrada de Damasco, ele mesmo, o apóstolo Paulo, diz que ao cair, ao ver uma luz muito brilhante, ao cair do cavalo, ele ouviu uma voz em aramaico que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não reconheceu aquela voz, e por não reconhecer aquela voz, ele falou: Senhor, quem é que está falando? Por que Saulo tem essa atitude? Veja bem, queridos, quando nós temos um relacionamento com alguém, quando nós andamos com alguém, quando nós desfrutamos de proximidade com alguém, é impossível não reconhecer a voz dessa pessoa quando ela fala conosco. Eu reconheço a voz do meu esposo, eu reconheço a voz dos meus filhos, eu reconheço a voz das pessoas que
que moram, que convivem comigo, porque eu desfruto de relacionamento com elas. Então eu as ouço todo dia. E por assim ser, fica fácil discernir a voz. Paulo, muito embora tivesse fé e tivesse maturidade, ele não possuía intimidade. Ele não conhecia aquela voz que falou com ele na estrada de Damasco. Ele não conhecia aquele Jesus. Por isso fica muito claro que aquele é o primeiro momento em que Saulo tem um contato verdadeiro com Jesus. É o primeiro encontro dele com Jesus, se dá naquele momento, quando ele cai do cavalo naquela estrada. Então, para ter uma visão aguçada, para ter uma visão espiritual aberta, é necessário passar pelo processo de ter intimidade com Deus. Paulo não tinha essa visão aberta, tinha outras qualidades, mas não tinha uma visão espiritual. Ele não entendia as questões espirituais. Ele passou a entendê-las a partir do momento da sua conversão, a partir do momento que começou a reconhecer a voz de Jesus e a ter com esse Jesus proximidade e relacionamento. E aí nós vemos as grandes coisas nas quais Paulo foi usado para fazer, os lugares por onde ele andou, as conversões que aconteceram, as muitas pessoas que foram salvas para Cristo Jesus, que ao ouvirem suas pregações foram ali, convencidas através do Espírito Santo de Deus, que Jesus era o Cristo, que havia sido crucificado para cumprir as Escrituras e que havia ressuscitado no terceiro dia. E tudo que Paulo fez posteriormente a esse momento já foi um outro homem com uma visão do mundo espiritual aberto. Um minutinho só, gente, por favor. O segundo exemplo é de Pedro. Mas ao contrário de Paulo, o problema de Pedro não era falta de intimidade, era falta de maturidade. O texto que eu separei aqui está em Lucas, capítulo 22, dos versículos 31 ao 34, que narram a história da última ceia. E nesse momento da última ceia, da discussão que ocorre, entre os discípulos ali, uma discussão ferrenha, uma discussão que não foi uma discussão branda, não foi simplesmente uma divergência, não foi uma discussão calorosa, em que Jesus precisou intervir. E eles discutiam sem algum respeito, porque Jesus ainda estava com eles, quem seria o sucessor de Jesus, quem seria o líder, que sucederia após a morte de Cristo, quem seria o maior ou mais qualificado entre eles. E Jesus precisa intervir naquela situação, repreendê-los e ao mesmo tempo ensiná-los, olha, se a questão aqui é quem vai ser o maior, deixa eu explicar uma coisa para vocês, para ser o maior tem que aprender a ser o menor, tem que aprender a servir. E após repreendê-los de uma forma geral, ele volta-se especificamente para Pedro, a quem no momento ele chama de Simão, e fala, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, mas tu, quando te converteres, anima teus irmãos. Ele chama a atenção de Pedro ali para dizer assim, olha Pedro, fizestes o intensivão de teologia durante 3 anos comigo, andaste comigo, comeste comigo, bebeste comigo, mas ainda precisa amadurecer espiritualmente, precisa entender as coisas de uma forma mais madura. E Pedro, ao invés de dizer assim, valeu mestre pela dica, brigadão aí, pelo conselho, não, ele rebate aquele conselho, ele rebate aquele momento em que o Senhor o está repreendendo e diz, não, eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto, se for para morrer contigo, eu morrerei contigo. E novamente o Senhor diz assim, mesma hora, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E nós sabemos o desfecho da história. Pedro tinha o que Paulo não tinha, ele tinha intimidade, ele reconhecia a voz pela convivência, pela proximidade, pelo tempo de aprendizado, da prática, da teoria. Tinha fé, ele cria, nós vemos ele falando outrora em outras passagens, e reconhecendo para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Outra hora o Senhor perguntou para ele, quem dizes que eu sou, Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Então ele tinha fé, ele cria, mas não tinha maturidade. Ele não conseguia perceber suas deficiências, ele não conseguia ter entendimento das suas limitações, daquilo que nele precisava de mudança e de ajuste. E isso fala muito, a nossa postura,
a nossa conduta, a forma como falamos, a forma como reagimos a algumas situações, a forma como nos portamos diante das adversidades, vai falar e vai deixar à mostra o que temos e o que não temos. Vai falar muito da nossa visão espiritual ou da falta dessa visão espiritual, da falta do entendimento das questões espirituais. E o outro exemplo que eu separei aqui foi Baraque. Essa história está registrada em Juízes, capítulo 4, mais especificamente do verso 4 ao 9, que conta a história da juíza Débora, que era uma profetisa e juíza, e atendia debaixo da palmeira de Débora. E o Senhor fala com Débora e diz assim mesmo: olha, eu vou entregar o exército inimigo nas mãos de Israel. Chama então Baraque, que era o líder do exército de Israel, e avisa ele que entregarei Císera, que era o chefe do exército inimigo, nas mãos dele. E ela prontamente chama Baraque, entrega o recado de Deus e lhe diz assim: eu vou, mas só se tu fores, fala para Débora. E ela diz assim: por certo eu vou, mas tu não terás mais a honra de matar, de receber nas tuas mãos a cabeça de Císera. Essa honra vai ser dada a uma mulher. E se você for ler a história, e eu aconselho que leia, de fato quem matou Císera foi uma mulher chamada Jael, que era uma mulher de um povoado pequeno e que na primeira oportunidade, primeira e única oportunidade que teve, não pensou duas vezes em cravar uma estaca na fronte de Císera e matá-lo. Uma mulher, uma simples mulher, aldeã, matou o chefe do exército inimigo, recebeu uma honra que outrora deveria ser dada a Baraque, mas por falta de fé, por ele ter colocado a sua esperança e a sua fé em Débora e não em Deus, ele perdeu essa honra. Por que eu estou te falando tudo isso, meu querido? Para que você compreenda a realidade do mundo espiritual, que nos cerca. Essa realidade é necessário que nós venhamos entender que para alcançarmos essa realidade, esse acesso ao mundo espiritual, nós precisamos todos os dias exercitar a nossa fé. Nunca esqueça, para que a nossa visão espiritual seja aberta, nós vamos precisar exercitar todos os dias a nossa fé, que é conquistada ou adquirida através de uma vida de intimidade com Deus. Pastora, como é que eu adquiro intimidade com Deus? Está aqui, ó, as 3 coisinhas que você precisa cultivar todos os dias na sua vida: oração, jejum e leitura da palavra. Não há outra forma, não há outra maneira de você adquirir intimidade com Deus que não passe pela oração, pelo jejum e pela leitura bíblica. Queridos, assim como nós todos os dias temos necessidade de tomar água, assim como nós todos os dias temos necessidade de nos alimentar e de 3 em 3 horas fazermos uma refeição, manter o nosso corpo ativo, queimando calorias para que tenhamos energia para trabalhar, para ir e vir, para malhar, para andar, para fazer o que tiver que fazermos, cuidar dos afazeres domésticos, trabalhar fora, enfim. Essa é a necessidade do nosso espírito. O nosso espírito não é diferente. Todos os dias ele precisa desse combustível, que é a oração, que é o jejum, que é a leitura da palavra. Se você faz isso muito esporadicamente, se você faz essas coisas uma vez por semana, uma vez no mês, no dia de Santa Ceia, ou quando há uma convocação, ou só quando você passa por necessidades, então eu posso dizer para você que alcançar uma visão espiritual aguçada fica muito difícil. Por isso nós vemos muito crentes hoje ainda carnais, crentes carnais na igreja, crentes que têm dificuldade de ter entendimento do mundo espiritual. E aqui eu abro parêntese para compartilhar uma determinada situação entre muitas que eu já vi. Um dia eu já tinha feito o Instituto Teológico, meu esposo e eu, e fizemos com outras pessoas. Nós, ou seja, passamos pelo mesmo crescimento, né? Pelo menos entende-se que deveria ser um crescimento espiritual. O processo do Instituto Teológico, pela acessibilidade, né, de ter entendimento da palavra de Deus, enfim. E um belo dia, anos mais para frente, eu me encontrei com uma dessas pessoas que havia feito Instituto Teológico comigo, não comigo, porque não era da minha classe, nem era da minha turma, mas no mesmo período que eu fiz. E nós, infelizmente, nos encontramos em um velório, estávamos em um velório. E essa pessoa estava afastada, encostada na parede, com o rosto muito deprimido, muito
muito chateado, muito, né, aquela sem entender, sem compreender aquilo tudo. Claro que quando você está num velório, você está porque conhece os familiares ou conhece a pessoa, né, que veio a óbito, enfim, alguma coisa te liga àquela situação, àquelas pessoas. E como qualquer situação de velório, de enterro, não é uma situação de alegria, de festa, de sorrisos, é uma situação de tristeza. Mas ao me aproximar dessa pessoa e eu cumprimentá-la, as palavras que essa pessoa esboçou foram: eu não consigo compreender como alguém tão bom, com um coração tão bom, morre dessa forma. Eu não consigo aceitar tanta gente ruim no mundo que não tinha necessidade de existir, pessoas boas morrem. Eu confesso para vocês que eu fiquei sem ação na hora. Não pelo que a pessoa falou, mas de quem as palavras estavam saindo. Porque quando essas coisas elas são esboçadas por pessoas que não conhecem a Deus, ou neófitos, né, novos convertidos, pessoas que aceitaram Jesus há pouco tempo, que ainda estão em processo de crescimento espiritual, essas palavras elas são compreensíveis e você vai com todo amor, com toda a gentileza ali, dar uma palavra, explicar, tentar mostrar para a pessoa o que é o mundo espiritual, que ela talvez ainda não conheça por falta de experiência, por falta de fé, de exercício de fé, de intimidade com Deus, de maturidade espiritual, já que é um novo convertido. Mas quando essas expressões saem de alguém que já tem anos de vida com Deus, que já passou por um instituto teológico, eu me lembrei de Pedro. Meu Deus, fez um intensivão de 3 anos, andou, comeu, dormiu, acompanhou, viu os milagres, teve a aula teórica, teve a prática, mas não amadureceu. Ainda não conseguiu ter visão espiritual, ainda não conseguiu compreender ou discernir as escrituras, porque visão espiritual nada mais é do que discernimento das escrituras. Entender que o meu olho, a minha visão, vê o natural, mas o meu entendimento, ligado com o Espírito Santo de Deus, compreende o espiritual, compreende o sobrenatural. E esse foi um dos fatos dos quais eu já presenciei. Então não há como ter, querido, uma visão espiritual alargada, aberta, não há como adquirir isso sem passar pelo processo de intimidade com Deus. E para ter essa intimidade, para ter essa proximidade, eu passo pela oração, eu passo pelo jejum, eu passo pela leitura da palavra de forma obrigatória. Não esporadicamente, não de vez em quando, é sempre, é todo dia desenvolver uma cultura diária de alimentar o seu espírito. Sempre vão haver 2 naturezas que brigarão dentro de você e sempre vencerá a mais alimentada. Assim como o seu corpo físico, ele tem necessidade de alimento e de hora em hora determinado, tem necessidade de água. Assim é o seu espírito, ele também tem necessidade de alimento. E não é necessidade de alimento de vez em quando, é necessidade de alimento sempre. Então, só deixando claro, só aqui ratificando, não há como ter intimidade espiritual se você não desenvolver com Deus diariamente oração, jejum e leitura da palavra. Fé e intimidade com Deus por meio do jejum, da oração e da leitura bíblica, elas nos levam, elas promovem maturidade espiritual. Maturidade espiritual é aquele nível de fé, meus irmãos, em que você já não é mais menino. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu queria as coisas de menino. Agora que eu não sou mais menino, eu deixei de querer essas coisas. A maturidade espiritual te leva para um outro nível. Você já não toma mais leitinho, você já pode comer arroz com feijão, você já pode digerir, mastigar o mocotó, você já pode mastigar a feijoada, porque você já está, o teu organismo já está preparado para alimentos mais sólidos, para receber repreensões, admoestações, exortações. Você já criou uma certa crosta, uma certa casca aqui na sua costa. Não é qualquer coisa que te ofende, que te magoa, que te chateia. Você passa então a entender as escrituras. Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual é aquele nível que você chega e sabe que você não vai reagir por si mesmo.
pautado, embasado no seu querer, na sua vontade, no seu achismo, não. Você tem o cuidado de entregar nas mãos de Deus, de dobrar os seus joelhos e entregar a causa nas mãos de Deus, ou perguntar a Deus o que devo fazer, ou de que forma devo fazer, ou é para eu fazer. E saber ouvir com muita sensibilidade a resposta de Deus e manter-se submetido, rendido àquilo que Deus te ordenar. Amém? E aqui eu separei um exemplo bíblico de um personagem que reúne todas essas características. Aqui, ó. Davi. Em Davi encontramos fé, maturidade espiritual e intimidade com Deus. Por que eu estou te falando que nele encontramos tudo isso? Nós vamos acompanhar os textos aqui para ficar claro. Vou parar aqui um pouquinho para que você possa, fazer um print ou pausar depois para que você possa ler os textos. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar que Davi era íntimo de Deus. Por que Davi era íntimo de Deus? O texto que eu separei está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 16 ao 23. O que conta essa história? Conta a história, a passagem de que Saul já era perturbado por um espírito enviado por parte de Deus para perturbar Saul mesmo, para deixá-lo inquieto. E um dos seus servos empregados próximo dele via aquela inquietação, aquela agonia do rei e disse assim: rei, por que tu não chamas alguém que saiba tocar um instrumento para que ao tocar o Senhor possa se sentir aliviado desse espírito que o perturba, que o incomoda? E Saul disse assim mesmo: eu não conheço ninguém. Mas se tu conheceres alguém, traz até a mim. E de pronto aquele servo respondeu assim: eu conheço um rapaz chamado Davi, ele é de Belém, filho de Jessé. É um rapaz valente. E eu observo, e eu há um tempo já o observo. Note o que aquele servo disse, que é muito importante. Ele diz assim: eu há um tempo já o observo. E nele habita o Espírito de Deus. E ele sabe tocar harpa. E Saul disse: bom, traga-o a mim. E foi esse o primeiro contato de Saul com Davi. A Bíblia diz que quando ele conheceu Davi, ele amou Davi. Logo, Davi caiu nas graças do rei. E Davi foi fazer justamente aquilo que ele foi chamado para fazer. Quando Saul começava então era cometido por aquele demônio, por aquele espírito perturbador, imediatamente Davi começava a tocar a harpa e aquele espírito maligno era afugentado, precisava retirar-se. Mas, queridos, o espírito maligno não se retirava porque Davi tocava a harpa, mas porque em Davi havia o Espírito de Deus. Note que quando aquele servo dá a sugestão, ele diz: existe um homem valente que eu já o observo há um tempo e nele há o Espírito de Deus. Então, quando Saul era cometido daquele espírito maligno, que Davi mais de pronto começava a tocar aquele instrumento, não era o instrumento que afugentava o espírito maligno, mas o Espírito Santo de Deus presente na vida de Davi, que fazia com que aquele espírito perturbador batesse em retirada. Agora note, ninguém possui o Espírito Santo de Deus sem ter com Deus intimidade. Para ter o Espírito Santo de Deus é necessário ter intimidade com Deus, é necessário ser íntimo de Deus, é necessário ser próximo de Deus, é necessário ter relacionamento com Deus, para que o Espírito que é santo e que é do próprio Deus habite em nós. Então em Davi vemos exatamente a presença do Espírito Santo através de intimidade que ele possuía com o próprio Deus. Em Davi também vemos fé. E esse texto que eu separei aqui é o texto clássico da história de Davi, que está registrado em 1 Samuel 17, aqui eu botei dos versos 1 ao 11, e depois do capítulo 17, dos versículos 13 ao 36. E aqui conta a história da afronta que a nação de Israel sofreu, em relação a Golias. A Bíblia diz que se levantou um herói de guerra filisteu, habilitado em muitas armas, com várias credenciais de honraria de guerra, e afrontava a nação de Israel durante 40 dias, 2 vezes ao dia, ou seja, foram 80 afrontas, em que ele exigia que Israel apresentasse